Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Eu vou mandar um forte abraço para todos vocês que acompanham a mensagem diariamente aqui. É um compromisso nosso de estudarmos todos os dias as escrituras juntos, tá bom? Todos os dias eu vou estar aqui compartilhando uma escritura com vocês que é da designação do Vem e Segue. E a designação do Vem e Segue nessa semana é para nós estudarmos o livro de Ezequiel. Bom? E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Ezequiel capítulo 34, tá bom? Mas antes que eu me esqueça, eu quero agradecer todo mundo que deixa as mensagens aqui no canal, que termina com a frase dizendo até amanhã, porque isso é um compromisso de que amanhã nós estaremos juntos, novamente aqui estudando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui a mensagem com Ezequiel capítulo 34, o versículo 2. O versículo 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Porventura não deveria os pastores apacentar as ovelhas? Bom, então aqui ele está falando com Ezequiel, né? Que para ele profetizar contra os pastores de Israel. Essa palavra aqui que o Senhor fala que vai contra os pastores de Israel, né? Aqui a gente já consegue ver que Ezequiel ele tem um público que ele quer atingir, que é a casa de Israel. E essa mensagem serve tanto para a casa de Israel naquela época como para a casa de Israel hoje, tá bom? Então, quem são os pastores, primeiramente? Os pastores são todos aqueles na época de Ezequiel, aqui ele está se referindo a reis, governantes e também líderes eclesiásticos, tá bom? Que deveriam cuidar do povo. Aqui no caso as ovelhas são o povo, deveria cuidar do povo, mas não. Eles estão apacentando assim mesmo. Para os nossos dias, os pastores aqui são todos os que são da casa de Israel, tá bom? Ou seja, todos os membros da igreja, eles entraram para a casa de Israel. Então, Ezequiel está falando para nós também nesses últimos dias, tá bom? Então, sempre quando eu ouço essa frase aqui, né, que os pastores, né, deveriam apacentar o rebanho e não apacentar a si mesmo, né, eu lembro das famílias que eu tenho que ministrar. Então, eu não posso ficar só apacentando a si mesmo. Apacentar a si mesmo, eu colocaria como fazer só coisas que vai trazer minha diversão. Talvez eu só queira ficar no YouTube, ou assistindo televisão, ou jogando videogame, né? Isso aí eu estaria só cuidando do meu ego, só do que eu quero. Eu tenho que largar essas coisas e apacentar o rebanho de Deus. Cuidar das famílias que eu sou designado a fazer, tá bom? Então tem esse significado aqui. Não devo cuidar de mim mesmo. O pastor, a função dele é cuidar das ovelhas, tá bom? Então eu achei interessante essa parte aqui. Aqui essa parte, né, quando fala que o Senhor profetiza contra os pastores de Israel, tem um dos versículos aqui que fala que o Senhor vai contra os pastores de Israel. Essa palavra contra os pastores de Israel, no hebraico, ela é muito usada quando um exército vai contra outro. Não, então, já pensou o Senhor ir contra o pastor e contra você? Não, não vai ser nada bom, né? Então, vamos apacentar o rebanho do Senhor. Não por medo, mas por amar mesmo ao Senhor. Quando a gente ama ao Senhor, a gente vai cuidar das ovelhas. E nós também somos ovelhas e precisamos dos nossos cuidados também. Olha só o que diz aqui no versículo 3, continuando a mensagem. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. Novamente aqui falando que os líderes eles não estão apacentando as ovelhas, estão cuidando de si mesmos. Interessante aqui que ele fala da lã da ovelha e também fala da gordura da ovelha. Está falando da lã, para se vestir da lã, é as roupas. Às vezes a pessoa está muito mais preocupada com a maneira que se veste do que realmente apacentar o rebanho de Deus, tá bom? Essa parte aqui fala da gordura também, lembra a parte do sacrifício. Então o que significa isso? Na lei de Moisés, quando ia fazer o sacrifício de animais ali, né, tinha a parte que era do sacerdote, que estava oferecendo o sacrifício, a parte da pessoa que estava levando o sacrifício para ser sacrificado ali, né, o sacerdote que tinha que fazer esse sacrifício, e tinha a gordura da carne. A gordura da carne não podia ser de ninguém, seria queimada
no altar, isso mesmo. O sacerdote ia ficar com parte da carne, aquela pessoa que levou o sacrifício também fica com parte da carne, mas a gordura não. A regra é que a gordura deveria ser totalmente queimada sobre o altar ali. Então aqui quando diz, né, que ele pega a gordura e a lã da ovelha, significa que ele está pegando as coisas que são de Deus e usando para benefício próprio, tá bom? Então aí a nossa mente já viaja aí, né? Pessoas que pegam aí ofertas, dízimo e acabam usando aí para si mesmo e não para a obra do Senhor. Tem esse significado aqui também, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 4, tá bom? O versículo 4 diz assim: a fraca não fortaleceste, as doentes não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, porém dominais sobre ela com rigor e dureza. Mais uma vez aqui falando da maneira que o pastor está tratando as ovelhas, com rigor, com dureza. Não é assim, né, que nós devemos fazer. Aliás, é muito difícil a gente ensinar aqui Ezequiel capítulo 34 sobre o pastor aqui e não lembrar do bom pastor lá em João capítulo 10, que é Jesus Cristo, né? Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, né? Essas são as palavras de Cristo em João capítulo 10 e aqui a gente vê acontecer completamente ao contrário. Ao invés, né, dos reis, dos líderes religiosos cuidar do rebanho, eles eram cuidados, eles pegavam os benefícios e aplicavam a si mesmo, cuidavam de si mesmo e não cuidava das ovelhas quando elas necessitavam. Como diz aqui, a doente não curaste, né, não buscaste aquela que foi perdida. Então tem todo esse descaso aqui pelas ovelhas. A gente vê que Jesus Cristo, ele ensinou completamente diferente. A gente vê aqui que está falando de liderança. A liderança, né, por exemplo, um líder da igreja, ele não deve esperar, agora que ele é um líder, que todas as pessoas o sirvam. Né? Ele está em um papel de liderança ali, mas é para ele servir todas as pessoas. Ele serve como instrumento ali para ajudar todas as pessoas a fazer um bom trabalho. Vamos juntar, fazer projeto de serviço, fazer outros serviços ainda. Tá bom? Então, no reino de Deus é completamente diferente do que está sendo descrito aqui, tá bom? Em Ezequiel capítulo 34. Como aqueles pastores estavam servindo-se das ovelhas, né? E Cristo disse o quê? Aquele que quer ser o maior no reino dos céus vai ser o menor, vai ser aquele que vai servir a todos. O próprio Cristo, ele serviu a todas as pessoas. A gente não vê as pessoas servindo a Cristo, mas sempre ele ajudando e servindo as outras pessoas ali. Vamos aqui no versículo 6, né? Versículo 6 diz assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os alto-outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as recupere, sem haver quem as busque. Então, está falando aqui que as ovelhas dele foi espalhada, principalmente as 10 tribos, né? As 10 tribos foram espalhadas. Como que vai juntar essas tribos agora? Como que vai juntar esse rebanho do Senhor? Por meio da coligação de Israel, ou seja, da pregação do Evangelho. E para isso nós temos aí os missionários e assísteres, né, de tempo integral que vai ao mundo todo compartilhando a mensagem, trazendo essas pessoas para a igreja. E nós também, né, devemos fazer esse trabalho de coligação e trabalhar junto com os missionários, convidar as pessoas a vir à igreja, compartilhar a mensagem com elas e assim por diante. Então aqui é o Senhor, está falando que as ovelhas estão espalhadas, mas que nós devemos juntar essas ovelhas. Aqui é muito interessante na mensagem que o Senhor fala: eu mesmo buscaria as minhas ovelhas, tá bom? Ele vai dispensar esses pastores e falou: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, mas ele vai buscar por meio da gente, ele vai constituir líderes para buscar, tá bom? Então ele vai tirar esses líderes que só querem benefício para si mesmo e vai trazer novos líderes para juntar esse rebanho do Senhor aqui, tá bom? Aqui o versículo 12 diz assim, ó: como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei escapar de todos os lugares por onde andavam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Então o Senhor está falando aqui que
vai buscar essas ovelhas, reunir elas de novo, fazer elas escapar dessas nações gentias aí. Por exemplo, a Babilônia estava escravizando Israel nesse momento. Ezequiel estava lá, ele estava como exilado, né? Ele estava ali como servo naquela região. O Senhor está falando que vai recuperar eles de novo. Vai trazer eles de novo e que eles não vão servir de novo outras nações ali, né? Então tem esse sentido aqui também. Aqui eu achei interessante que ele fala no dia da nuvem e da escuridão. É um paralelismo. A nuvem e a escuridão seria como se ele estivesse dizendo a mesma coisa. É a escuridão no sentido de secar, tá bom? De cegar as pessoas aqui. Nós vemos lá no livro de Mórmon, né? Quando tem a barra de ferro que leva até a árvore da vida ali, levanta-se uma névoa, né, de escuridão ali, que cega as pessoas. A névoa significava ali as tentações do mundo. Então as pessoas acabam sendo cegadas por essa nuvem de escuridão aqui. Aqui a nuvem de escuridão referente diz o seguinte aqui, né? O dia de nuvem e de escuridão, aqui é uma das explicações. É uma figura de tempos de incertezas e medo, tá bom? Que as pessoas têm também tentações aí, levando para o lado do que Nefe compartilhou lá sobre o que significava a nuvem de escuridão. O versículo 18 em diante aqui mostra mais um descaso aqui contra as ovelhas, tá bom? Aqui mostra o papel daquele pastor que vai lá beber água, né? E aí ele bebe a água, que a água tá calminha ali, tá clarinha, mas depois ele pisa na água ali, e aí o que faz? O barro da água sobe, né? E aí as ovelhas, se quiser, vai beber daquela água suja ali. Então, ele pensa primeiro, a gente vê muito caso aqui desse pastor, um sentimento egoísta, né? Ele pega para si ali o melhor e o pior fica para as ovelhas ali. A gente vê muito isso, e o Senhor fala que ele vai julgar as ovelhas, tá bom? Porque esse próprio pastor também, ele é a ovelha do Senhor. Ele vai julgar essas ovelhas, e ele cita aqui no versículo 21 o seguinte, ó. Portanto, com o lado e com os ombros dais empurrão, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Então aqui a figura é daqueles carneiros, né, que fica brigando com chifre, dando chifrada um no outro, e o mais forte prevalece, vai empurrando o outro ali para fora do rebanho, né? Aqui ele usou a expressão que vai dando de ombro, assim, passando, né, empurrando as pessoas, com maior falta de educação, né, a falta de educação mesmo. Então ele está falando das pessoas que tratam as outras pessoas dessa maneira aqui. Então ele está reprovando. E aqui ele fala que vai julgar essas ovelhas aqui. Ele fala que vai julgar a gorda e a magra. A gorda, porque ela estava roubando da outra que era mais fraca para ter para si mesma. Por isso que está falando que elas são gordas aqui. Vamos finalizar a mensagem aqui. O versículo, deixa eu pegar aqui. Versículo 29. O versículo 29 diz assim: E lhe levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidos pela fome da terra, nem mais levantarão sobre si opróbrio dos gentios. Falando que eles não vão servir mais de pasto para os gentios, né? Servir às outras nações ali. E também essa parte aqui, quando fala aqui, ó, uma planta de renome, aqui no hebraico permite outra tradução. Diz assim, ó, e eu levantarei uma plantação de renome, né? Então aqui fala que é claramente falando sobre também que levantaria Cristo e dá um renome ali, é um novo nome para a pessoa, né? Então nós, por exemplo, quando nós nos batizamos, nós se tornamos cristãos, levamos o nome de Cristo, ou Cristo, né? Ele é o Santo de Israel, tá bom? O Deus de Israel. Então também a gente é o Santo dos últimos dias, carregando assim o nome de Cristo, tá bom? Bom, eu termino essa mensagem aqui falando sobre cuidar das ovelhas. É muito importante. Ao mesmo tempo que a gente é pastor, a gente também é ovelha. E devemos, da maneira que eu quero ser cuidado como ovelha, eu também eu tenho que cuidar das ovelhas que eu tenho que cuidar, tá bom? Assim como eu queria ser tratado, eu devo tratar essas ovelhas também. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.